Há momentos na vida em que a gente tenta e tenta mais um pouco, mas por mais esforço e boa vontade que se coloque, parece que tudo volta a desmoronar. Nada se sustenta e o coração vai ficando exausto. Não é apenas o cansaço físico, é a alma que se esgota. E quando se chega a esse ponto, não adianta seguir com a própria força. É hora de deixar Deus assumir o controle e mostrar que Ele não remenda pedaços. Ele recomeça tudo do jeito certo. O recomeço com Deus não se trata de preencher vazios ou de consertar o que ficou torto. Ele não quer te devolver o que se quebrou. Ele quer te mostrar o que está por vir. Quando Deus nos chama para recomeçar, é porque chegou o tempo da verdadeira transformação. Ele não se baseia no que passou, mas no que Ele escreveu com as próprias mãos, desde antes de tudo começar. E quando Ele decide agir, não há quem impeça, não há falha que anule, nem perda que atrase. Talvez você esteja ouvindo isso de manhã ou no meio da noite. O tempo aí pode estar nublado ou com o céu azul, mas uma coisa é certa: Deus marcou este momento com você porque Ele sabe o quanto seu coração precisa dessa virada. E não é uma virada emocional, dessas que duram um dia. É uma transformação profunda, daquelas que mudam sua forma de olhar para a vida e de caminhar com propósito, mesmo quando nada ao redor parece favorável. Muita gente chegou até aqui achando que ia ouvir mais do mesmo, mas Deus não trabalha com repetição. Ele trabalha com revelação. E essa revelação é: chegou o teu tempo. O que parecia fim, Ele vai usar como começo, e o que parecia quebrado demais, Ele vai restaurar com propósito. Há horas em que parece que tudo desmoronou de uma vez. Não há aviso, não há preparo. A gente só sente o chão sumindo. O que antes era certo se torna instável. As pessoas mudam. As portas se fecham. E os sonhos que antes aqueciam o peito agora parecem frios. É como se um ciclo tivesse terminado sem pedir permissão. E dói, porque a gente investiu tempo, coração, esperança. E tudo isso não parece suficiente. O mais difícil é aceitar que acabou, não por covardia, mas porque a gente sempre acredita que pode dar certo, que vai melhorar. E quando a realidade grita que já não tem mais o que fazer, a alma recua, o medo entra e o coração pensa que falhou. Só que Deus não vê como a gente vê. Ele não chama de derrota o que Ele mesmo encerrou por amor, porque há coisas que, se continuassem, destruiriam você por dentro. Há ciclos que se encerram não porque deram errado, mas porque cumpriram o que precisavam cumprir. A gente não foi criado para lidar com o fim. A gente quer manter, segurar, esticar. Mas Deus, em sua sabedoria, permite que certas portas se fechem para te empurrar para onde você realmente precisa estar, porque há lugares onde você nunca vai chegar enquanto estiver preso ao que já deveria ter acabado. Foi assim com o povo de Israel, quando foram levados ao exílio. Parecia que tudo tinha terminado. Terra destruída, templo derrubado, esperança esmagada. Mas ali, naquele cenário de caos, Deus começou a levantar o novo. Ele falou por meio dos profetas: ainda vos darei um futuro e uma esperança. Quando tudo parecia perdido, Ele já estava preparando a restauração, porque o fim de um ciclo nunca pega Deus de surpresa. Se a sua vida parece um livro com as últimas páginas arrancadas, respire. Pode ser só o fim de um capítulo e não da história. Deus é especialista em reconstruir onde ninguém mais quer tocar. Se Ele permitiu o fim, é porque tem algo novo para começar. E quando Ele escreve o próximo capítulo, não tem erro de continuidade. Tem redenção, tem direção e tem vida de verdade. Na Bíblia, Deus usou pessoas comuns, cheias de limitações, para começar grandes transformações. Um dos maiores exemplos de recomeço em meio ao caos está na história de Neemias, um homem que nem era líder religioso nem rei, mas foi chamado por Deus para reconstruir aquilo que todos haviam desistido de restaurar. Neemias não era sacerdote nem rei. Ele era copeiro do rei, alguém que servia bebidas na corte, longe de sua terra, mas o coração dele ainda ardia por Jerusalém. Quando ele soube que os muros estavam destruídos e o povo vivia em vergonha, ele não ficou parado. Ele chorou, ele orou, ele jejuou, e naquele lugar de dor Deus plantou o propósito.
porque às vezes o propósito nasce da compaixão que te consome por dentro. Neemias não agiu por impulso. Primeiro, ele se colocou diante de Deus. O recomeço não veio da pressa, veio da oração. E ali no secreto ele foi recebendo a direção. Mesmo sem posição de autoridade, mesmo distante fisicamente, ele foi o escolhido, porque Deus não precisa de título, ele procura disposição. E Neemias estava disposto a ser resposta de oração, não só um espectador da tragédia. Com fé, Neemias pediu ao rei autorização para voltar e reconstruir os muros. Pediu cartas, proteção, madeira, e o rei liberou tudo. Porque quando Deus decide levantar alguém, ele move até o coração do ímpio, se for necessário. Neemias chegou em Jerusalém e viu ruínas por todos os lados, mas onde outros viam vergonha, ele viu oportunidade de restauração. Porque Deus dá olhos novos para quem recomeça com ele. O processo não foi fácil. Veio zombaria, veio ameaça, vieram adversários. Mas Neemias não largou a mão de Deus e nem abandonou a missão. Trabalhavam com uma mão e seguravam armas com a outra, porque recomeçar exige vigilância e fé. Eles sabiam que estavam fazendo algo espiritual, não só físico. O muro era mais do que pedra, era identidade, era dignidade, era promessa sendo reerguida. Em 52 dias os muros foram restaurados, algo que estava destruído há anos. Deus levantou em semanas, porque quando a obra é dele, não depende de tempo humano. Neemias não foi o mais preparado, mas foi o mais disponível e Deus usou. Porque quem se coloca à disposição do céu pode transformar o impossível em realidade. Neemias não reconstruiu só muros, ele reconstruiu a fé de um povo inteiro. Há quem ache que recomeçar com Deus é voltar para o ponto onde tudo deu errado. Mas Deus não nos chama para reviver o passado, Ele chama para viver o propósito. Ele não te convida a repetir antigos caminhos, mas a trilhar uma rota que talvez você nunca tenha percorrido. E isso é libertador, porque o que ficou para trás, Ele já tratou. O que vem agora é maior. Recomeço com Deus não é reparo, é revelação. É quando Ele mostra aquilo que já existia nos planos dele, mas que você ainda não via. Deus não tem interesse em te devolver o que foi arrancado. Ele quer te entregar o que estava reservado. Às vezes, é preciso perder o que parecia essencial para receber o que realmente é eterno. E isso só acontece quando a gente para de olhar para trás. Você lembra de Pedro depois que negou Jesus? Ele podia ter se afundado na culpa e quase fez isso. Voltou a pescar, voltou para a antiga vida, achando que tudo tinha terminado. Mas Jesus foi até ele, e não para condenar, foi para restaurar. E restaurou não o pescador, mas o pastor, porque Pedro não voltou a ser o que era. Ele se tornou o que foi chamado para ser. Recomeçar com Deus não é regressar, é avançar, é ser reposicionado. E quando isso acontece, até as feridas ganham sentido, porque você olha para trás e entende. Não foi perda, foi preparação. Cada lágrima, cada não, cada decepção, tudo te trouxe até aqui. Tudo te moldou. E agora Deus diz: chegou a hora de viver o que eu planejei para você. Há quem espere o cenário ficar perfeito para recomeçar. A alma em paz, a mente clara, o coração leve. Mas com Deus, o recomeço não precisa de cenário bonito. Ele começa no meio da bagunça mesmo. Começa quando ainda tem lágrima no rosto, quando a conta ainda está no vermelho, quando a alma ainda está tentando entender o que aconteceu. Deus não precisa de estabilidade, Ele precisa de entrega. É no meio do caos que Ele mais se manifesta, porque aí não tem espaço para orgulho, não tem força humana atrapalhando, só o coração dizendo: Senhor, eu não dou conta sozinho. E é nesse espaço que o céu se move. Você não precisa esperar tudo melhorar para dar o primeiro passo. É dando o primeiro passo que as coisas começam a se ajeitar. Deus honra movimento de fé, mesmo no escuro. A viúva de Sarepta é um exemplo lindo disso. Ela estava no limite. Um punhado de farinha, um pouco de azeite, só o suficiente para uma última refeição e depois nada. Mas quando Deus fala por meio do profeta, ela obedeceu, mesmo no meio do desespero.
E aquele ato de fé no caos foi o que ativou o milagre. A farinha não acabou, o azeite não faltou, porque Deus age onde há confiança, não onde há controle. Há horas em que Deus não espera a tempestade passar para te chamar. Ele te chama no meio dela. E é andando no vento, na chuva, na incerteza, que você aprende a confiar. Foi assim com Pedro quando andou sobre as águas. Ele saiu do barco com medo, mas com fé. E mesmo quando afundou, Jesus estendeu a mão, porque recomeçar não é nunca falhar. É saber quem vai te levantar quando isso acontecer. Em Mateus, capítulo 8, versículo 26, diz: Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Jesus estava no barco, no meio da tempestade, e mesmo ali, com tudo virado, ele tinha autoridade. Isso mostra que a presença dele não depende do clima. Se ele está contigo, mesmo em meio ao caos, o milagre já começou. Não espere passar, não espere tudo entrar nos eixos. Comece agora. Respire e dobre os joelhos e entregue. Pode parecer pouco, pode parecer confuso, mas Deus sabe exatamente o que fazer com quem se rende. O caos não o assusta. Na verdade, é onde ele mostra que o controle nunca saiu das mãos dele. E o que ele faz no meio do caos, ninguém consegue desfazer. Deus não chama ninguém para recomeçar no escuro. Ele não solta a sua mão no meio do caminho. Cada recomeço com ele vem acompanhado de promessa. Promessa na boca de Deus é garantia, porque ele não mente, não volta atrás, não esquece o que falou. O que ele prometeu, ele cumpre, ainda que pareça demorado, ainda que tudo diga o contrário. Quando Deus fala, sua palavra é firme. Uma das promessas mais lindas está escrita em Lamentações: As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso quer dizer que a cada dia, Deus te dá a chance de começar de novo. Não importa o que aconteceu ontem. A graça dele não vem pela metade, ela chega completa. E se hoje começou, já é sinal de que ele quer fazer algo novo nascer em você. Outra promessa está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Isso significa que Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele não começa nada para deixar pela metade. Se ele começou uma mudança na sua vida, é porque ele vai terminar. E esse recomeço pode até estar cheio de luta, mas também está cheio de direção. Em Mateus capítulo 5, versículo 4, diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso é promessa também. Não é só consolo depois do choro, é consolo durante. É presença no vale, é voz no silêncio, é mão estendida quando ninguém mais aparece. Deus não está só te assistindo, Ele está participando do seu processo e a promessa é: você não vai sair disso do mesmo jeito. Essas promessas são para agora, não são para quando tudo melhorar. São para quando tudo estiver difícil, para quando o coração pensar em desistir. São como cordas que sustentam sua fé, mesmo quando a lógica desaba. E o mais lindo é que Deus não exige perfeição para cumprir o que falou. Ele só quer sua confiança, porque quem confia permanece, e quem permanece vê a promessa se cumprir. Recomeçar com Deus é caminhar por um chão de promessas. Algumas você vai ver logo, outras só mais à frente. Mas todas estão garantidas. Ele vai abrir porta onde não tem. Vai levantar você no dia mau. Vai te dar força para continuar. E quando tudo se alinhar, você vai olhar para trás e entender: cada promessa se cumpriu exatamente como ele disse. E o novo vai valer cada passo de fé. Há recomeços que começam em silêncio. Só você e Deus. Ninguém vê. Ninguém entende. Mas o céu já está se movendo. Cada passo que você der a partir de agora vai carregar a presença dele. Não porque você é perfeito, mas porque você é amado. E quem é amado por Deus não anda sozinho. Ele vai te sustentar até que o novo esteja totalmente estabelecido na sua vida. Você pode não ver agora tudo acontecendo, mas vai sentir a paz chegando. Vai perceber que o coração está mais leve, que a mente está mais firme. Isso é o Espírito de Deus trabalhando em você. E pode ter certeza, o que começou aqui hoje não vai ficar pela metade. O seu novo tempo já começou.
e o céu está ao seu favor. É recomeço com presença. É recomeço com direção. Então vamos orar juntos, amado Deus. Neste momento de encerramento, queremos te agradecer. Entregamos a ti cada coração que ouviu esta mensagem, cada alma que anseia por uma nova fase. Que a tua presença, Senhor, seja a bússola que guia cada passo a partir de agora. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, inunde a mente e o coração de quem se sente cansado. Que a fé seja renovada e a certeza de que o teu amor nos sustenta, mesmo no caos, nos dê força para prosseguir. Ajuda-nos a confiar que mesmo quando as portas se fecham, tuas mãos já estão abrindo caminhos novos e maiores. Que este vídeo não seja apenas uma mensagem, mas um marco, um ponto de virada onde cada um decide recomeçar contigo. Que a tua bênção nos alcance, nos guarde e nos direcione para o propósito que tens para cada um de nós. Que a cada amanhecer possamos sentir as tuas misericórdias se renovando e a tua promessa se cumprindo em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Todos os dias trago uma mensagem de fé e oração aqui nesse canal. Por isso te convido a tornar este momento uma prática de fé e devoção diária a Deus. Junte-se a nós e vamos juntos orar todos os dias. Se inscreva neste canal e clique no sininho. Dessa forma, toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você será avisado em seu aparelho com uma notificação. Que o Senhor te envolva com a paz dele nesse novo começo, que você sinta a presença dele te guiando, te fortalecendo e te lembrando que o que vem agora é melhor do que tudo que já passou. Que sua fé se renove, sua esperança floresça e seu coração se encha de coragem. Você é especial para Deus.